Quase 20 milhões de brasileiros declaram passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. Aí comem, às vezes por 2, 3 dias seguidos, e depois mais 24 horas ou mais sem ter o que comer. 24 milhões e 500 mil não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia. Não têm certeza de que haverá comida. E já reduziram quantidade e qualidade do que comem. E às vezes até ao limite. Até aquela cena que todo mundo viu, ou aquelas cenas de gente tentando conseguir osso para aproveitar ali um restinho de carne grudado no osso, uma pele. Gente comprando restos de peixe, com todo o risco que isso implica. Outros 74 milhões de brasileiros vivem inseguros sobre se vão evitar essa situação. No total, segundo o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, mais da metade da população brasileira sofria com algum tipo, algum nível de insegurança alimentar. Alguns leve, outros insegurança moderada e outros grave. E aqui, os termos usados, né? Obviamente as pesquisas sempre trazem algumas expressões específicas que podem ser traduzidas para fome. São eufemismos para fome, passar fome. O mundo nunca produziu tanta riqueza como no século XXI. Nunca. E claro, em razão da tecnologia, da engenharia, os avanços são formidáveis. Nunca tanta riqueza foi produzida. E, no entanto, há alguns bilhões de pessoas na Terra que não têm o básico. Comida, água tratada, esgoto. E as consequências dessas situações, consequências inclusive na saúde de crianças, crianças que crescem com problemas adquiridos, não nasceram com esses problemas, mas crescem com problemas adquiridos pela subnutrição, pela falta de um ambiente higiênico, falta de esgoto, por não ter à sua disposição água tratada. E, no entanto, no caso do Brasil, porque a gente sempre lembra que há países assolados por uma soma de problemas. Guerras civis, secas prolongadíssimas ou tempestades devastadoras, terremotos que destroem a infraestrutura e guerras étnicas. Então, há países que sofrem décadas com a soma desses problemas. Isso acontece na África, com guerras étnicas, guerras civis, e na Ásia, na América Central. A gente fala aqui sempre sobre o Haiti, que é uma obrigação, principalmente da América Latina e também da América do Norte, olhar para a situação desesperadora dos haitianos. Não basta apenas dizer vamos ajudar, vamos mudar a situação por lá, e nada muda. E são flagelos seguidos, né,
que vão se somando. E o Brasil não. O Brasil, há muito tempo, está situado entre as 10 maiores economias do mundo, às vezes em sétimo, às vezes em oitavo. Chegou um momento até, o Brasil ficou tanto tempo como oitava economia do mundo, que isso virou até um provérbio, né? A oitava economia virou um sujeito, um substantivo. A oitava economia, já sabia-se que estavam falando do Brasil. Às vezes as coisas pioram, vai para décimo, etc. Às vezes sai dessa lista de 10 países mais ricos, das maiores economias, mas nunca conseguiu tornar-se um país desenvolvido. Porque uma coisa é o tamanho do produto interno bruto, outra coisa é desenvolvimento. Mesmo a China, segundo o maior PIB do planeta, e se as coisas não sofrerem alterações, e elas sempre estão sujeitas a alterações gigantescas, né? Nós acabamos de conviver aí com um fenômeno que colocou a economia, inclusive, de cabeça para baixo. Hoje há uma crise na rede de suprimentos. A China sofre com problemas sérios na sua rede de produção e nas relações internas de produção. Os Estados Unidos, menos, mas sofrem outros impactos econômicos, até porque estão mais longe, por razões internas, de superarem os efeitos sanitários da Covid e tal. Então, é claro que podem acontecer fenômenos que mudarão o curso que hoje está delineado da China ter o maior PIB do mundo. Mas não é um país desenvolvido. Porque desenvolvimento sugere que não haja miséria, ou pelo menos em larga escala. Você pode ter situações ali esporádicas, até por decisões pessoais, né, de alguém que resolve viver à margem do mercado, da economia, mas como um fenômeno atingindo uma parte significativa da população, é óbvio que isso é incompatível com o conceito de desenvolvimento. Porque desenvolvimento não é só o tamanho do produto interno bruto. O total daquilo que se produz e se consome é muito mais do que isso. Até porque é preciso saber como é a distribuição do consumo. Que percentual da sociedade, de fato, consome parte considerável do que é produzido. Que percentual da sociedade fica com determinado tamanho da riqueza produzida. A desigualdade é o antônimo de desenvolvimento. É o contrário do conceito de uma sociedade desenvolvida. E o Brasil tem todos os elementos para ser um país desenvolvido. Mas é um país que parece não gostar da ideia de abandonar o subdesenvolvimento. A convivência, não com bolsões, não são mais bolsões, né? Mas com grupos gigantescos de brasileiros atirados na miséria. Outros vivendo numa situação de pobreza. E aí é um percentual expressivíssimo da população economicamente ativa, com salários baixos, ganhando apenas o suficiente para a sobrevivência sem passar por episódios de fome, por exemplo. Só isso. Só isso. E essas pessoas, inclusive, há uma contradição aí, porque elas são alijadas do consumo tão desejado por quem produz e vende. Mas é uma rede de problemas estruturais, porque quando a gente fala
de alguns bilhões que não tem saneamento, água tratada. Desses, pelo menos 100 milhões estão no Brasil. Sem o conjunto do saneamento adequado. Às vezes tem água tratada, mas não tem esgoto. Às vezes tem esgoto, não tem água tratada. E muitas vezes não tem nenhum dos dois. Tanto que o país, ainda lentamente, no seu ritmo habitual, né, moroso, com as decisões dependendo da boa vontade de gente gorda, que come bem, que vive nas delícias e que não tem muita pressa. Mas finalmente houve um passo em direção a investimento em infraestrutura, que é basicamente atrair dinheiro privado, dinheiro particular. E claro, o dinheiro particular só entra nessa se houver, não há garantia, nunca há, mas uma boa perspectiva de retorno, de lucro, claro, é óbvio. Quem tem capital, procura investir naquilo que é mais rentável e seguro. Às vezes opta pela segurança, às vezes opta pelo rendimento, mas esses dois conceitos são fundamentais, são imprescindíveis para o investimento. Ou você tem uma boa perspectiva de que o negócio é seguro, ou uma boa perspectiva de que é rentável, ou, de preferência, as duas coisas. E a fome. Essa pesquisa foi realizada em 1.662 domicílios urbanos, 518 rurais. O universo é pequeno? É. Sim. Então, claro que os números não são exatos. Podem ser maiores, até porque só a cidade de São Paulo. E aí, os cálculos são cada vez mais difíceis e a pandemia tornou-os ainda mais difíceis. Mas só a cidade de São Paulo tem dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Não estão na área rural, não estão em domicílio algum e não entraram na pesquisa. Claro que São Paulo tem o maior contingente, é óbvio. Mas são dezenas de milhares, só na cidade de São Paulo. Houve uma pesquisa que mostrou 16 mil, a pesquisa seguinte, pré-pandemia, mostrou 24 mil. Claro que sem nenhuma exatidão, não é possível exatidão, porque são populações que circulam, são nômades, não estão lá com o domicílio fixado para que o pesquisador visite. Estão caminhando, né? Fugindo da chuva, do sol, procurando comida, fugindo da violência, porque eles também sofrem violência nas ruas, ou às vezes procurando algo que pode ser vendido, latas, por exemplo, para reciclagem. Então, a pesquisa, ela apenas mostra que o problema é gigantesco. É claro que ela não é exata. O número provavelmente é maior e pior. E mostra, essa pesquisa, números, isso antes do crescimento da inflação que registramos nos últimos meses. O Ronald falava há pouco. Conversaremos hoje com o André Perfeito a respeito disso, como já nos adiantou a Ana Luísa Bessa. E é claro, qualquer um de nós, nenhum de nós precisa ser especialista em coisa alguma, e qualquer um de nós pode concluir que a inflação agrava o problema. É óbvio, porque se as pessoas estão tendo dificuldade para comprar comida, a comida está ficando mais cara. Então essa dificuldade é maior e passa a atingir aqueles que não estavam ainda na situação extrema. E o impressionante, Ronald, Ana e ouvintes e espectadores da Bandeirantes, é que hoje tem gente com salário, não é nem renda eventual.
não é nem renda eventual, salário fixo. Ele sabe quanto vai ganhar. E que está convivendo com uma dificuldade para ter comida suficiente. Porque às vezes você tem, além daquele que trabalha, mais 3, 4 pessoas que também precisam ser alimentadas, é óbvio. E o sujeito trabalha. Carteira assinada. Ele sabe o que ele vai ganhar, não é aquele negócio, quanto que eu vou ganhar esse mês. Porque muita gente vive esse problema. O sujeito não sabe quanto vai ganhar. É o trabalho temporário, ele ganha por horas trabalhadas e não sabe quantas horas serão encomendadas. Ou aquele que vive de vender coisas na rua, ele não tem a menor ideia do quanto venderá. Estou falando de gente que tem o salário fixo, sabe quanto vai ganhar, vai receber o salário e já convive com algum nível de dificuldade para alimentar a família. Alimentar com o básico, não é? Já tendo feito todos os cortes. A carne é a mais barata e utilizando mais ovos porque há menos carne, comprando menos verdura, economizando no óleo de soja e às vezes até improvisando combustível para esquentar a comida pelo preço do gás de cozinha. Gente com salário. Em setembro, o índice de difusão do IPCA para alimentos, que mostra o percentual de itens com aumentos, só alimento, hein? Estava em 64%. Então é claro que hoje o sujeito está ganhando menos. Aquele que tem salário fixo. Porque ele compra menos. O salário real é o que importa, não o nominal. Você pode ter reajustes no seu salário. Se os preços sobem mais do que o reajuste, o seu salário será menor, você comprará menos. E o reajuste é em cima do aumento passado, da inflação passada, de reajustes que já houve. E quando você recebe, já há outros reajustes em cima, outros reajustes dos preços. E você passará um bom período tendo reajuste de preço maior, e vai custar até outro reajuste no salário que não será suficiente e cada vez mais o salário valerá menos. O salário real. O nominal cresceu. Ganhava 1.200, estou ganhando 1.300. Ganhava 5, estou ganhando 5.200. Nominalmente cresceu. O valor real foi reduzido. E às vezes, um tombo. E as pessoas começam a ter dificuldade para pagar o básico. A eletricidade, caríssima. A água, o esgoto, quem tem. O transporte. E a comida. Além, claro, de gastos que sempre há, né? Você tem criança na escola, ainda que seja escola pública, a maioria absoluta é 90% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas, mas você sempre tem gasto com transporte, com compra de um material, enfim. Os gastos não param e o salário vai comprando cada vez menos. É desesperador. E aí vem o endividamento. Mas o fato é que há milhões de brasileiros cujo problema não é nem esse. Não é mais esse. Não é mais vou conseguir pagar a conta de eletricidade. O problema é eu vou comer, o meu filho vai comer, a minha filha vai comer, amanhã terá comida.
Rapaz, isso não é moleza. E desde o início da pandemia, segundo um levantamento Datafolha para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os brasileiros vêm comendo mais alimentos ultraprocessados e baratos. Os adultos na faixa dos 45 a 55 anos foram os que mais aumentaram esse tipo de consumo, de 9% para 16%. Dados do IBGE mostram que a insegurança alimentar ela diminuiu no Brasil desde 2004 e voltou a subir em todas as suas formas desde 2014, quando começou aquela recessão no segundo semestre. Quem lida com investimentos econômicos produtivos, né? Investimento em produção, já notava, antes mesmo da eleição de 14, a pressão nos preços, e alguns já enxergavam o cenário que de fato se materializou depois de estagflação, a combinação perversa de estagnação econômica com inflação. Aliás, o Brasil não está livre do risco de conviver de novo com esse cenário de estagflação, que é devastador, né? Porque ele corrói a renda com a inflação e ele elimina empregos com a recessão. Aí ele achata o consumo, produzindo mais desemprego. Chega uma hora que a inflação cede, porque o achatamento no consumo foi tal que ela cede, como aconteceu. E aí veio o Meirelles, né? Fui eu! Reduzimos a inflação. Tenha paciência. O que fez a inflação desabar foi o consumo achatadíssimo. Só que esse quadro, essa combinação perversa pode voltar, porque se não houver... Há um problema sério na cadeia de produção, né? Houve uma desorganização nas cadeias de produção e nas relações de produção com a pandemia. No mundo. Estava vendo há pouco, Ronald, a Europa desesperada ali com o preço do combustível, inclusive gás. E o inverno está chegando, eles estão no outono. E aí há um uso maior para calefação, etc. E aí o Putin já mandou o recado. Tenho aqui para vender. Não é? Não se desesperem, não faltará. Agora, então houve uma desorganização, é preciso investimento. Não há nada que resolva isso aí que não seja investimento. Investimento em produção. Você pode ter ações que ali evitam que o problema aumente, mas solução é investimento, é emprego, é renda. E com juros subindo, porque o Banco Central fala, a inflação está subindo, eu tenho de subir os juros. E os juros mais altos não fazem cócega na inflação. Não fazem cócega no preço da eletricidade, não fazem cócega no preço da gasolina, não fazem cócega no preço do botijão, não fazem cócega no preço do álcool. E dependendo da situação climática, nos alimentos. Claro que os alimentos voltarão à normalidade com a chuva. Claro que a economia mundial vai se reorganizar. Economia assim, surge um problema, aparece quem ganha com aquele problema e logo as coisas vão se ajustando, as soluções vão aparecendo, outros problemas surgem daquelas soluções, é assim. Mas no Brasil, se estamos falando de mais de metade da população com esse drama de como será amanhã, e considerando que mais de 20 milhões chegam a passar 24 horas ou mais sem comer, não é um jejum, é não ter comida. E outros 24 milhões e meio, em números arredondados,
que reduzem ao mínimo o consumo. É comer para sobreviver, para que o corpo não pare, não entre em colapso. Então, os programas assistenciais são fundamentais, mas também eles estão sendo corroídos pela inflação, o valor de compra, mas eles são fundamentais, tem de haver. Então que estiquem auxílio emergencial, aquelas emendas lá, das quais falávamos ontem, que vão agora para 3 bilhões e 400 milhões de reais, já seriam utilíssimas para ter um programa social, para melhorar o Bolsa Família, que paga pouquíssimo, não chega a R$200, é brincadeira. Isso tudo é inadiável. Será feito? E não adianta apenas falar em turbinar o programa social, porque a demanda será cada vez maior, cada vez mais gente vai para a fila e não haverá recursos para isso. Então estamos falando de um quadro crescente de miséria num país que, na comparação com a maioria dos países, é rico, mas só distribui para a maioria miséria, pobreza e agora fome. Ronald. 13h51. O editorial de abertura aqui do Bandeirantes Acontece vira podcast na sequência, é o Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan. Você tem acesso pelo nosso site, o radiobandeirantes.com.br e pelos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.